gostaria de agradecer primeiramente ao convite do Dom Mauro aqui presente, né? Como ele bem já destacou, nós trabalhamos juntos. Eu já o conheço nos últimos 6 anos mais ou menos, tivemos a mesma orientadora na UERJ. E ao mesmo tempo agradeço também a presença de vocês aqui nesse dia de hoje e aos que vão também acompanhar através da internet. Então, como ele comentou, meu nome é Jefferson, sou professor pesquisador do NEPEC, UERJ, que é um núcleo de pesquisas sobre espaço e cultura, né? E para esse evento aqui, eu decidi escolher para essa apresentação aquilo que eu venho trabalhando, né, ao longo desses últimos anos na minha pesquisa acadêmica, desde 2005, né, quando eu entrei na UERJ, e finalizei o doutorado no ano passado, em 2017. Tá? Claro que em diferentes escalas e objetos também que foram trabalhados. Antes de dar prosseguimento, dar início à palestra, né, gostaria só de dar um contexto e trazer um pouquinho qual que seria a relação existente entre geografia e religião. Né? Normalmente as pessoas se assustam um pouco, né, quando se fala geografia da religião. A geografia estuda a religião, sim. Assim como a sociologia, a antropologia, né, e demais ciências sociais também, a geografia tem um campo de análise também que estuda a religião e sua espacialidade. O interesse do geógrafo, no caso pela religião, não é algo considerado recente, né, aqui no Brasil. Os estudos do campo da geografia cultural e da geografia da religião possuem mais de 30 anos e vieram sendo difundidos através de professores Roberto Lobato Corrêa, que é um professor emérito da UFRJ em geografia, e da professora Zeni Rosendahl também, que é da UERJ e foi a fundadora do NEPEC, que é esse núcleo que tanto eu e o Dom Mauro também fizemos e fazemos parte também. Ainda que tenha 30 anos aqui no Brasil, falando dos estudos de geografia cultural e na geografia da religião principalmente, causam ainda certa surpresa por parte de alguns pesquisadores acadêmicos, acostumados sempre a observar a religião como campo de análise das ciências sociais, da antropologia, como já tinha anteriormente destacado para vocês aqui, e não na geografia. Desde a Antiguidade e a Idade Média, né, ainda que não existisse, né, uma geografia institucionalizada como ciência, havia ainda já sim um certo interesse sobre o sagrado, e sua dinâmica no espaço. Os estudos de geógrafos alemães no início do século XX, por exemplo, e posteriores a eles, foram de grande auxílio para dinamizar os estudos geográficos da religião, principalmente o campo fora do Brasil. Ele possui total relevância acadêmica e com inúmeros pesquisadores. Gostaria também de pontuar para vocês aqui que o meu objetivo na apresentação nem vai ser de fazer um resgate, né, desse histórico do pensamento geográfico para vocês aqui a partir dos estudos da cultura na geografia, porque realmente demoraria praticamente um ano, né, podemos dizer assim, um semestre inteiro para poder estudar geografia cultural, mas um semestre para poder estudar geografia da religião, mas ao mesmo tempo apresentar quais seriam essas relações entre o sagrado, o profano e o urbano na conjuntura social, política, econômica e, claro, religiosa em uma cidade do interior de São Paulo, que seria a cidade de Cachoeira Paulista. A religião, como um fenômeno cultural, ela é dotada de uma certa espacialidade, ou seja, ela ocorre em um determinado lugar no espaço geográfico. Desta maneira, a religião e seus diferentes agentes imprimem marcas e transformações nos lugares, nas paisagens, nas regiões, na criação de novos territórios e na manutenção destes através de uma territorialidade. Ou seja, ela é repleta de ações e significados, sendo assim totalmente de interesse ao campo da geografia. Por isso que a geografia tem total interesse em estudar a religião. Aqui já em relação à minha apresentação, o título que eu escolhi hoje, né, para poder trazer aqui para vocês, é O Sagrado e Urbano, Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista, São Paulo. Tá? A princípio, o que seria a palavra Hierópolis? Normalmente muitas pessoas não conhecem essa palavra, mas Hierópolis seria a mesma coisa que eu falar de cidade-santuário. Por exemplo, Aparecida é uma cidade-santuário, ou seja, também é uma Hierópolis. Então, Hierópolis ou cidade-santuários
são cidades que possuem uma predominância do sagrado frente às demais funções que norteiam a cidade, seja essa função política, econômica, social, cultural e, ao mesmo tempo, econômica também. Ou seja, o sagrado e os peregrinos, como agentes modeladores do espaço urbano, eles são capazes de mover, transformar economias de determinadas cidades. E assim ocorre tanto com Cachoeira Paulista, como Aparecida, como Lourdes e várias outras cidades santuários espalhadas ao longo, do nosso mundo aqui. Cachoeira Paulista, como vou destacar aqui para vocês, ela está localizada na mesorregião do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e junto com mais 4 cidades, que estão cachoeiradas no mapa em amarelo, tá? Seriam as cidades de Aparecida, Canas, Lorena e Guaratinguetá. Essas cidades compõem aquilo que a gente chama hoje de circuito turístico religioso do Vale do Paraíba, Então, esse circuito foi criado em associação com o Sebrae São Paulo e hoje ele possui uma importância vital para o dinamismo, dessa região, das peregrinações que ocorrem no lugar. Normalmente a gente conhece muito mais, peregrinação em Aparecida, que atualmente gira em torno de 12 milhões de peregrinos ao longo do ano, e como que ao mesmo tempo essa peregrinação poderia vir a facilitar a dinâmica nessas outras cidades também do Vale do Paraíba. Nesse próximo slide aí eu trouxe para vocês um esquema, que ele apresenta o circuito turístico religioso e seus principais fixos, e posso dizer também formas simbólicas espaciais religiosas que compõem esse circuito. Aparecida, como bem a gente conhece, com a Basílica de Nossa Senhora Conceição Aparecida, Guaratinguetá com Frei Galvão, Lorena com a Catedral de Santo Antônio e a Basílica de São Benedito. Canas, atualmente, ela é a sede principal da Renovação Carismática Católica no Brasil, a sede está em construção na cidade, e Cachoeira Paulista, ao mesmo tempo, com a Canção Nova e um santuário de Nossa Senhora da Cabeça. Então, aqui são alguns elementos, alguns fixos, no lugar que compõem esse circuito turístico religioso do Vale do Paraíba. E eu pergunto para vocês também, o que seriam essas formas simbólicas espaciais e essas formas simbólicas espaciais religiosas? O professor Roberto Lobato Correia, da FRJ, em seus estudos, ele destaca que essas formas simbólicas, elas são fixos e até mesmo fluxos, dotados de uma determinada espacialidade. Ou seja, construções, uma igreja, uma procissão, uma festa religiosa, pode ser considerada uma forma simbólica espacial religiosa. Ou seja, elas são dotadas de polivocalidades, com múltiplas interpretações e ao mesmo tempo também significados. Ou seja, essas formas simbólicas, elas são expressões materializadas da cultura que imprimem marcas no espaço. Aqui durante a apresentação, eu vou evidenciar para vocês as relações através de algumas imagens demonstrando as formas simbólicas espaciais religiosas da comunidade Canção Nova, que fica em Cachoeira Paulista, e a partir dos seus fixos e dos fluxos, em especial a partir dos peregrinos, que eu denomino de pós-modernos ou peregrinos carismáticos também, que daqui a pouco eu vou mais à frente tentar trazer para vocês qual é essa relação, qual é essa dicotomia, qual é essa diferença entre um peregrino, por que ele ao mesmo tempo ele pode ser tradicional, o que ele é renovado, o que ele é pós-moderno, o que ele tem de diferente do outro peregrino, E ao mesmo tempo destacar como que esses peregrinos, também em Cachoeira Paulista, eles agem como modeladores do espaço urbano da cidade, ou seja, a cidade se transforma urbanamente, ela se modela urbanamente para poder receber esses peregrinos que vão em Cachoeira Paulista a partir dos acampamentos de oração que ocorrem na cidade. Então aqui, a partir desse slide, eu trago para vocês um pouquinho qual seria a relação entre Cachoeira Paulista, entre o ontem e o hoje. Quais foram essas transformações que ocorreram na cidade? Primeiramente, Cachoeira Paulista, ela ficou muito conhecida, teve 3 períodos econômicos distintos. O primeiro seria aquele período áureo da mineração,
né, que as minerações passavam ali pelo Vale do Paraíba, o escoamento da produção também. Tivemos também o período áureo do café, dos grandes barões do café do Vale do Paraíba, né? E depois, posteriormente, a gente teve um período de hiato, que foi da queda do café e processo de interiorização dessa produção no interior de São Paulo, né? E principalmente com as linhas férreas que tiveram mudanças, né? E, posteriormente, nós temos aquilo que a gente chama de declínio econômico em Cachoeira Paulista. Ou seja, nesse período de queda do café, algumas cidades do Vale do Paraíba, como Guaratinguetá, São José dos Campos, entre outras cidades também, conseguiram, após esse período, um novo desenvolvimento social e econômico no lugar. Assim como o surgimento de empresas, né, e novas oportunidades que vieram dinamizar a economia do lugar. Só que, diferentemente de São José dos Campos, por exemplo, Taubaté também, a cidade de Cachoeira Paulista não conseguiu ter esse desenvolvimento, né, econômico e ficou, ao mesmo tempo, conhecida como Cidade Morta, né, da obra de Monteiro Lobato, que ele destacava que algumas cidades do Vale do Paraíba, após a queda do café, entraram nesse período, né, de declínio e hiato econômico. E como seria hoje Cachoeira Paulista, né? A princípio, então, eu falei para vocês dos 3 ciclos econômicos que permearam, né, a cidade de Cachoeira Paulista, e posteriormente, a partir da década de 80, que eu chamo que é o período áureo religioso, né, é quando o grupo social religioso da Canção Nova, né, vai para Cachoeira Paulista. Normalmente as pessoas sempre se perguntam por que Cachoeira Paulista, né, por que a Canção Nova escolheu Cachoeira Paulista, mas simplesmente porque Cachoeira Paulista eles conseguiram, na época, adquirir uma rádio local, né, e começaram a realizar algumas programações, né, que atendiam parte do Vale do Paraíba Paulista e do Rio de Janeiro também, e posteriormente foram adquirindo, né, terrenos na parte alta da cidade, que seria o bairro Alto da Bela Vista. Então, a partir dessa dinâmica, a cidade começou a se transformar, porque o Monsenhor Jonas, que é o fundador da Canção Nova, começou a iniciar processos de acampamentos de oração, e com isso a cidade entrou em uma nova dinâmica, né, social e cultural, principalmente também econômica. E a partir do ano 2000, eu destaco que o grande slogan da cidade de Cachoeira Paulista foi Cachoeira Paulista, a cidade da fé carismática. Né? Por que seria esse fé carismática? Porque Cachoeira Paulista e a Canção Nova estariam inseridos no contexto do movimento da renovação carismática católica, né? E o grande boom desse movimento a partir de 2000 trouxe inúmeras transformações e crescimentos sociais e culturais na cidade, ao ponto dela começar não só a crescer, como se especializar para poder receber esse tipo de peregrino que é na cidade. Eu, durante muitos anos, até destaco para vocês que é muito pertinente eu pautar sobre essa questão, eu sou católico também, e durante muito tempo fiz parte da renovação carismática católica, e o interessante disso é que, para o geógrafo, né, que estuda a religião, por exemplo, quanto mais ele souber daquela religião que ele está vindo a trabalhar, ele vai conseguir decodificar melhor determinados tipos de elementos, né, que uma pessoa de fora não conseguiria, né, ter essa visão. Então, quando eu entrei na UERJ em 2005, e particularmente não conhecia nada, nem que existia geografia da religião, mas eu já percebia já na Canção Nova e Cachoeira Paulista uma dinâmica diferenciada que poderia ser trabalhada na geografia. E através da professora Zeni eu consegui, né, ter essa oportunidade de desenvolver esse trabalho que eu tenho feito, né, até hoje. Então, hoje Cachoeira Paulista ela tem constantes processos de especialização. Eu lembro que nos últimos 15 anos, por exemplo, era muito comum quando você peregrinava para a cidade de Cachoeira Paulista, você ficava em uma pousada, por exemplo, às vezes os quartos cabiam 10 pessoas dentro de um quarto, então não existia por parte do dono das pousadas, né, ou hospedarias, nenhuma preocupação com o peregrino, porque ele sabia que em grande parte do ano eles receberiam, né, os peregrinos para os acampamentos de oração, então, querendo ou não, teria verba, né, todo mês praticamente, e com isso não tinha aquela necessidade de criar mecanismos, né, e de especializações para que esse peregrino pudesse ficar mais à vontade. Claro que tudo muda, e é muito comum também nessas hierópolis ou cidades santuários perpassar por esse processo de especialização, e hoje Cachoeira Paulista conta, né, com uma rede hoteleira de 5 a 7 hotéis na cidade,
várias pousadas também, que algo bem bacana também é que a grande maioria delas, né, possui nome alusivo, né, ao tema religioso, podemos dizer assim: Pousada Santo Antônio, Pousada da Capelinha, Pousada Espírito Santo, e vários outros nomes também que norteiam o nome de santos e de anjos na religião católica. Atualmente, Cachoeira Paulista faz parte do MIT, que seria os municípios de interesse turístico, né? Ou seja, uma instância turística em São Paulo. Na última entrevista que eu realizei com o prefeito de Cachoeira Paulista, eles disseram a importância, né, que teria de Cachoeira Paulista participar desse MIT para poder, ao mesmo tempo, ter possibilidades, né, de ter maior arrecadação de verba por parte do governo de São Paulo, para poder criar novos investimentos. Ou seja, o sagrado e, ao mesmo tempo, o mercado estão bem interligados na cidade de Cachoeira Paulista, através desses hotéis, pousadas e condomínios, que daqui a pouco, mais à frente, eu irei destacar para vocês. E uma coisa bem interessante também pontuar, que na cidade de Cachoeira Paulista hoje, dos setores econômicos, né, seja o primário, secundário e terciário, o setor de serviços ele corresponde a praticamente quase 80% de toda a renda do município de Cachoeira Paulista. Então, o que seria esse setor de serviços? Seriam as pousadas, os hotéis, os restaurantes que servem de apoio e suporte para o peregrino que comparece em Cachoeira Paulista durante as peregrinações. Aqui nesse slide, para breve comparação, eu trouxe para vocês com dados de IBGE de 2015, o PIB da cidade de Cachoeira Paulista e, ao mesmo tempo, o PIB também da cidade de Aparecida. Nesse esquema, vocês percebam que ele destaca em azul serviços, vermelho indústria, um pouco mais escuro vinho e impostos, agropecuária e administração pública. O setor de serviços é o primeiro em azul, destacado lá em cima em Cachoeira Paulista e, ao mesmo tempo, em Aparecida na parte de baixo. Então, a gente observa como que o setor de serviços em ambas cidades representam, né, a grande parcela dos setores econômicos de cada um desses dois municípios. Claro que Aparecida possui uma dinâmica econômica, né, de peregrinação muito maior do que Cachoeira Paulista, mas é algo que é bem visível já quando a gente passa para poder perceber esse tipo de verificação. Aqui no próximo slide, esse que eu passei para vocês agora, eu tenho alguns elementos, né, algumas formas simbólicas espaciais, não religiosas no caso aqui, mas a partir de alguns hotéis e pousadas na Cachoeira Paulista. Aqui na imagem nós temos dois hotéis, que seria o Hotel do Feijão e Água Viva. Ambos os hotéis antes eram pousadas, e com o processo ao mesmo tempo de especialização não só da cidade, como do próprio peregrino. Hoje o peregrino não quer ficar em qualquer lugar. Ele não quer só peregrinar em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Ele quer conforto também. Ele quer que as pousadas ou hotéis venham servidos de acordo com qualquer outra cidade também, hotel e pousada que você vai. Então, nessa perspectiva, com o crescimento de Cachoeira Paulista das peregrinações, esses hotéis, né, foram surgindo na cidade, como destaque na foto para vocês. A próxima imagem, novamente, que são de dois condomínios, né, que estão em construções em Cachoeira Paulista. O primeiro é o Domus Angelis, dá para você perceber o próprio nome do condomínio, né, Domus Angelis. E o segundo, que seria a foto à direita de vocês, é o Condomínio da Fé, né, que é um condomínio que está sendo construído em frente à Canção Nova, que vai gerar um grande impacto econômico na cidade também, porque vão ser construídos mais de 1.000 apartamentos, estúdios e de um quarto também. Voltando para aquela primeira imagem ali, que representa 2014, 2017, ou seja, diferentes temporalidades, né, nessa construção, esse Domus Angelis, por exemplo, ele tem algo bem interessante, que a gente pode até ao mesmo tempo perceber essa relação entre o sagrado e o mercado. Não obstante o nome que ele possui, mas ao mesmo tempo naquilo que ele oferta para quem comprar o apartamento, ele tem toda uma infraestrutura de lazer, óbvio, né, como qualquer outro condomínio, mas algo chama atenção nesse prédio. Ele tem uma capela dentro desse prédio. Então, ao longo do mês, vão ter missas dentro do prédio da capela para que os moradores, né, possam acompanhar as missas nesse prédio. Então, observa-se como tem, né, essa relação em como que, ao mesmo tempo, o mercado ele tenta se apropriar do sagrado
no lugar, né, para poder ao mesmo tempo criar essas estratégias e vendas de mercadorias e produtos e serviços. Aqui nessa próxima imagem também, nós temos a imagem de algumas pousadas. Em Cachoeira Paulista seria a pousada São Lourenço, a pousada Padre Pio, a pousada da Capelinha, a pousada São João. Na foto à direita de vocês, nós temos alguns boxes de barraquinhas, né, com vendas de bens simbólicos religiosos, que é algo muito comum, né, presente nas cidades santuários. E no próximo slide, que seria o slide 11, que é bem interessante, eu gostaria de destacar para vocês, é que eu trago um exemplo aqui da abrangência da fé na cidade de Cachoeira Paulista. Ou seja, à medida que nós vamos se aproximando da sede da comunidade de Canção Nova, que está no mapa destacado com a cor azul, né, e circundado também, mais intensa e vermelha a cor fica. Vocês estão observando bem isso na imagem? A gente está aqui a imagem do mapa, né, do município de Cachoeira Paulista. Nas franjas do município, a cor está mais esverdeada. E à medida que a gente vai se aproximando mais do centro urbano, e principalmente do bairro onde está localizada a Canção Nova, a cor fica mais intensa, fica mais avermelhada. Ou seja, nessa cor vermelha, para a abóbora, nós temos a maior concentração de serviços. Ou seja, os hotéis, as pousadas e os restaurantes também, que vão servir de suporte para esse peregrino que está em Cachoeira Paulista. Aqui nesses próximos slides, eu gostaria só de pontuar para vocês alguns pontos, né, que seria a comunidade de Canção Nova, creio que a maioria de vocês conhece. Né? Então, a comunidade de Canção Nova foi fundada em 78, que seria a gênese da comunidade de Canção Nova, que surgiu no município de Areias, também no Vale do Paraíba Paulista, pelo Monsenhor Jonas Abig. Ela, como várias outras comunidades que surgiram após a gênese, em 67, desse movimento de renovação carismática católica na igreja, ela possui um determinado tipo de carisma. Né? Por exemplo, a comunidade Shalom, ela tem muito mais o carisma de formação da palavra. A comunidade, por exemplo, Toca de Assis também, de assistenciabilidade para as pessoas de rua, né? E questões sociais. E a Canção Nova, por exemplo, o principal carisma da comunidade seria a difusão da fé através dos meios de comunicação, né? Que eu destaco como um carisma midiático, né? Ela se apropria ao mesmo tempo tanto da rádio, da TV e da internet, para poder criar o seu processo de abrangência e difusão da fé. Né? E a Canção Nova também é uma comunidade de vida, ou seja, de pessoas que vivem, né, em Cachoeira Paulista, de pessoas de aliança também, aqueles que contribuem e auxiliam junto da Canção Nova. Atualmente, para vocês terem uma ideia, a Canção Nova possui em torno de mais de 1 milhão de sócios ao longo do Brasil e do mundo afora também. Atualmente, ela ainda é considerada a maior comunidade católica, né, do mundo, né, que participa desse carisma da renovação carismática católica também. E, ao mesmo tempo, sua programação, tanto no rádio, na TV e na internet, não possui nenhum vínculo com nenhum outro tipo de mídia secular ou de difusão ou propagação de produtos e serviços que não sejam bem simbólicos religiosos construídos pela própria comunidade, né, ou pela comunidades ou outros serviços que estejam ligados à igreja. No slide 13, que seria isso que eu estou demonstrando para vocês, ela reflete um pouco a principal dinâmica, né, funcional hoje da comunidade, que é a difusão da fé católica através de meios de comunicação e do cyberespaço. Atualmente inseridos em uma nova realidade social, de trocas e valores, né, aquilo que alguns autores denominam e chamam de hipermodernidade, até para poder fazer um adendo ao que o Dom Mauro falou. Ao longo do meu mestrado, eu trabalhei com Cachoeira Paulista e Canção Nova, quais seriam as relações existentes entre a comunidade e a cidade, ao mesmo tempo como que a cidade se beneficiaria desses peregrinos que vão ao lugar. E no doutorado, além de trabalhar com uma Canção Nova novamente, Cachoeira Paulista, e a cidade de Canas, eu trabalhei como que a religião católica, principalmente a partir do movimento de renovação carismática, se insere dentro do cyberespaço e dos meios de comunicações também, frente ao crescimento de outras doutrinas religiosas.
No contexto da hipermodernidade, ela estaria muito ligada à cultura do excesso, à cultura da internet, da fluidez, do capitalismo estético e artístico, ou seja, esse capitalismo ele tem se moldado de acordo com a sociedade atual, tendo uma preocupação ao mesmo tempo imaterial, não somente com o material, mas o imaterial também, aquilo que a pessoa deseja, a pessoa já gostaria de ter. Então ele vai se moldando a essa nova realidade. E uma pessoa, no caso, que é um grande filósofo, que trabalha ou seja, até que criou esse termo, hipermodernidade, seria o francês Gilles Lipovetsky, que eu trabalhei muito durante a minha tese de doutorado. Então, ou seja, a canção nova, ela se lança, né, nesse universo midiático para a difusão de seus conteúdos e, ao mesmo tempo, aumentar o seu alcance, né, essa área de abrangência, atingir um número maior e mais significativo de fiéis. Aqui nesse slide eu trago para vocês, por exemplo, alguns pontos, dados importantes sobre Canção Nova e Cachoeira Paulista. Primeiro, que o grande boom de crescimento da comunidade foi quando, em 2004, eles inauguraram o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, que ele possui capacidade para mais de 100 mil pessoas. Então, vocês imaginam agora um pouco a realidade, essa dinâmica do lugar de Cachoeira Paulista, uma cidade que só tem 33 mil habitantes, de acordo com os dados do IBGE do último censo, e receber, dependendo do acampamento ao longo do ano, por exemplo, Osana Brasil, em torno de 180 mil peregrinos no final de semana. O PHN em julho, que o PHN seria um dos grandes eventos da comunidade, seria Por Hoje Não Vou Mais Pecar, que ele estaria mais ligado à juventude. Ele reúne em torno de 170 mil peregrinos, né? E o Osana Brasil seria um acampamento ligado mais às famílias, que ocorrem no mês de dezembro. Então, só esses 3 acampamentos aqui por baixo já giram em torno de 350 mil peregrinos indo na cidade todos os anos. Então, a gente observa o grande impacto econômico, né, social, que isso gera na cidade de Cachoeira Paulista. Né? Tanto que hoje em dia, grande parte dos empregos, né, que são gerados na própria cidade são de pessoas que trabalham dentro da própria Canção Nova. Aqui eu destaquei também que os acampamentos dos finais de semana, atualmente, eles conseguem gerar uma abrangência, uma convergência de fiéis para a Cachoeira Paulista de mais de 1,5 milhão de peregrinos durante o ano. E eu denomino também como PIG Canção Nova, que seria tudo aquilo que a comunidade produz ao mesmo tempo de CDs, livros, e-books, né, bens simbólicos religiosos, e ao mesmo tempo tudo aquilo que ela arrecada de todos os sócios, né, que ela tem ao longo do ano. Isso gera em torno de aproximadamente mais de 220 milhões de reais. Então a gente observa qual o impacto econômico que isso gera numa cidade como Cachoeira Paulista. Só de vocês observarem que a parte de serviços equipararia quase 300 milhões de reais. Então observa que isso possui impacto muito grande dentro da dinâmica da própria cidade de Cachoeira Paulista. Quem vai na cidade de Cachoeira Paulista, né, no caso na Canção Nova, que se chama Chácara de Santa Cruz, muitos dos peregrinos, né, quando fiz várias entrevistas, chamavam a Canção Nova de um pedacinho do céu. Era um lugar que você conseguia transcender. Você saía do seu cotidiano, do dia a dia, e você entrava naquele extra cotidiano. E aqui chega o grande ponto, né? O que seria esse peregrino tradicional, o que seria esse peregrino pós-moderno renovado, que ao mesmo tempo eu destaquei para vocês aqui anteriormente. O peregrino tradicional, por exemplo, aquele que vai em Aparecida, ele acredita que o sagrado está no lugar, né? Então ele vai em busca desse sagrado no lugar, ele vai fazer os seus pedidos, vai fazer os seus votos, né? Vai pagar suas promessas, vai fazer novos pedidos. Então ele tem essa necessidade de fazer esse sacrifício nessa busca ao sagrado no lugar. Enquanto o peregrino, na sua visão pós-moderna, renovada, que em grande parte são os católicos que participam do movimento da renovação carismática, eles acreditam que o sagrado se encontra dentro deles, no self. Mas ainda assim ele tem uma necessidade de um lugar para poder manifestar esse sagrado no coletivo, né? E grande parte também desse tipo de peregrino, ele estaria muito mais ligado aos meios de comunicação e às mídias também, diferentemente dos peregrinos tradicionais. Então é muito comum, por exemplo, um peregrino renovado, que vai em Cachoeira Paulista, por exemplo, ou no próprio circuito turístico religioso, circundar todas essas cidades,
do que um peregrino de cunho tradicional, por exemplo, do catolicismo popular, que vai em Aparecida visitar Cachoeira Paulista, que é uma dinâmica totalmente diferenciada e que muitas das vezes eles acabam nem conhecendo muito, né? Então, a princípio, essas seriam, né, as duas dinâmicas principais de diferenciações entre esses dois tipos de peregrinação. No próximo slide, que eu pontuo a questão das formas simbólicas espaciais religiosas, eu trago para vocês aqui o complexo religioso do Sagrado de Cachoeira Paulista. Não sei se na imagem vai ficar um pouco visível para vocês poderem perceber, só que nesse slide aqui eu destaco os principais fluxos e formas simbólicas espaciais religiosas presentes dentro da comunidade Canção Nova, ou seja, trata-se de uma cidade dentro de uma outra cidade. Ela possui todo um contexto urbano com agência bancária, padaria, hospedaria, lanchonete, restaurantes, né? Tudo aquilo que serve de suporte ao peregrino que está lá dentro durante os acampamentos de oração. E um dos pontos do meu trabalho também foi dividir a própria comunidade Canção Nova e posteriormente também sua abrangência para a cidade de Cachoeira Paulista entre espaço sagrado e espaço profano, né? Muitas vezes, quando você se fala em profano, normalmente o senso comum estaria muito mais ligado a questões profanas, mas quando a gente trabalha por, não senso comum, mas academicamente com esse termo, com essa palavra, o profano seria aquilo que está em frente ou ao redor do sagrado, né? Então, aqui nesse ponto, eu trabalho com espaço sagrado principal e espaço sagrado secundário. O que seria esse espaço sagrado? Ele seria o espaço de maior sacralidade, é onde ocorre uma hierofania, ou seja, a manifestação do sagrado no lugar. Ou essa hierofania ela pode ocorrer ao mesmo tempo através de um ritual de construção. Tem um autor que se chama Eliade, né, que ele trabalha muito com essa questão do espaço sagrado e profano, quando que em momentos de maior sacralidade, por exemplo, como na hora da Santa Missa, né, o padre, ao fazer a consagração da hóstia em corpo de Cristo, seria o momento de transformação desse ritual de construção em ilum tempore, quando você remonta a algo realizado no passado. E aí, na Canção Nova, o que seria, a princípio, esse espaço sagrado principal e qual seria esse espaço sagrado secundário? Essa questão de primário e secundário não desqualifica um ou outro, ambos são espaços sagrados. A única diferença com esse espaço sagrado principal seria as capelas dentro da comunidade e ao mesmo tempo o santuário, que foi inaugurado em 2014, que é o Pai das Misericórdias. E o espaço sagrado secundário seria um espaço profano, ou seja, aquele que é de suporte ao sagrado, mas em que em determinados momentos durante a peregrinação e os acampamentos de oração, através de um ritual de construção, aquele espaço, por exemplo, se torna um espaço sagrado, como, por exemplo, esse centro de evangelização, que eu falei para vocês que consegue ter uma capacidade para 100.000 pessoas. Aí, durante a missa, aquele espaço torna-se um espaço sagrado secundário. Já dentro da própria da Canção Nova, aquele que seria o espaço profano, são os restaurantes, os hotéis, as pousadas, as lanchonetes, as barraquinhas e as lojas também, que servem de suporte a esse peregrino nos acampamentos. É que nesse próximo slide eu trago para vocês ao mesmo tempo a dinâmica da fé em essa relação entre o espaço sagrado e o espaço profano dentro do município de Cachoeira Paulista, destacando como espaço sagrado principal mais em vermelho, as capelas e o santuário, e um espaço entre o vermelho, um pouquinho para a abóbora, o espaço sagrado secundário, e à medida que a gente vai se afastando da própria Canção Nova, da sede, essa cor avermelhada e a abóbora vai se tornando mais esverdeada, né? Então aquilo ali seria aquilo que a gente chama de espaço profano, diretamente vinculado ao sagrado, quando grande parte, por exemplo, desse bairro, né, Alto da Bela Vista, que seria o bairro de maior concentração das pousadas, dos hotéis, de restaurantes, servem diretamente de suporte ao peregrino que vai na cidade. Temos também, entre o abóbora e o amarelo, o espaço profano diretamente vinculado ao sagrado, ou seja, é um espaço que ao mesmo tempo atende a demanda da população do lugar,
mas ainda assim serve de suporte para esse peregrino que está lá nos acampamentos, nas pousadas. Até um adendo muito importante também, que sobre essa questão da especialização, grande parte das pousadas que ficam nesse bairro Alto da Bela Vista, que seria o bairro da Canção Nova, eles foram os últimos nesse processo de especialização, ou seja, as pousadas mais distantes, aquelas que não conseguem durante todo o ano receber esses peregrinos, eles acabaram investindo mais em serviços, em prestação de serviços, até mesmo o transporte desse peregrino da pousada para a Canção Nova, no intuito de tentar trazer esses peregrinos para essa pousada. E à medida que a gente vai se afastando desse núcleo urbano central, esse espaço profano ele pode ser indiretamente ou remotamente vinculado ao sagrado. Essa dinâmica, por exemplo, em um acampamento de cura e libertação, os acampamentos possuem nomes bem distintos. Na época que um padre indiano, que era o padre Rufus, né, ainda estava vivo, teve um acampamento dele que eu participei em 2008, que foram 258 mil pessoas, né? Ou seja, esse mapa aqui que estou mostrando para vocês, essa dinâmica já não funcionaria, porque a abrangência, né, esse espraiamento dessas relações entre o sagrado e o profano foram para outros municípios do Vale do Paraíba, porque a cidade não conseguia comportar esse grande número de peregrinos. Então, tanto Canas, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, foram cidades que recebiam, né, esses peregrinos para conseguir atender essa dinâmica. Nos próximos slides, eu vou trazer para vocês algumas imagens, né, que representam esses principais fixos e formas simbólicas religiosas dentro da própria Canção Nova. A primeira imagem é aquilo que nós chamamos hoje, né, que é o Santuário do Pai das Misericórdias, né, um santuário que foi inaugurado em 2014 na Canção Nova e tem capacidade até 25 mil pessoas, entre 15 e 25 mil pessoas. Esse santuário foi construído a partir das doações dos sócios. E o interessante é que um dos slogans, né, de divulgação desse santuário, até mesmo no contexto da difusão, né, e a convergência maior de fiéis para o Vale do Paraíba Paulista, é que se você vai em Aparecida visitar a Casa da Mãe, vem em Cachoeira Paulista também conhecer a Casa do Pai das Misericórdias, né? Só essa imagem no centro do altar, ela possui mais de 30 metros de altura, né? E foi toda construída de pastilhas, representando, né, Cristo ali como o Pai das Misericórdias. Esse hoje seria o espaço sagrado principal dentro da comunidade Canção Nova. As imagens a seguir, eu destaco para vocês aqui duas capelas dentro da Canção Nova. A primeira acima seria a Capela Santa Rita de Cássia e a de baixo a Capela Sagrada Família. Essa última capela seria onde o sacramento, Jesus sacramentado, fica exposto 24 horas por dia. E as irmãs que fazem parte da Toca de Assis sempre estão na capela em assistência aos peregrinos que estão lá. A imagem ao lado seria do sacrário no altar desse novo santuário em Cachoeira Paulista. A próxima imagem também, as três de cima, em especial a primeira e a segunda, seriam espaços sagrados secundários. A primeira seria a Praça do Cruzeiro, que possui aquela cruz. A segunda é onde estão realizadas as orações do terço, da Mãe Rainha Admirável. E temos alguns outros fixos também, como a Rádio Canção Nova e duas visões panorâmicas também de cima, representando durante os acampamentos. Podemos observar, em especial na foto à direita inferior, a quantidade de barracas de peregrinos que ficam dentro da Canção Nova. Ele tem a opção ao mesmo tempo de ou ficar em barraca na Canção Nova, ou ao mesmo tempo se hospedar dentro da comunidade, ou tem a opção de, que a grande maioria faz, ficar hospedado na própria cidade. A princípio, até um dos principais objetivos da Canção Nova era que Cachoeira Paulista tivesse esse crescimento econômico. Então, atualmente na comunidade só existe uma pousada. Então, ela consegue, com certeza, ter esse grande fluxo de peregrinos. Então, grande parte da cidade recebe esse número. As outras duas imagens é só para poder representar duas temporalidades distintas.
daquilo que seria o centro de evangelização, que eu falei para vocês anteriormente. Aqui é um período, uma temporalidade comum, ou no início de um acampamento de oração, e ao mesmo tempo como que esse mesmo centro fica quando temos algum evento ou algum acampamento de oração na Canção Nova. Muita gente, né? Aqui na próxima imagem nós temos uma visão também dentro da própria comunidade. Lá no alto, que é a parte mais alta da comunidade, está hoje o santuário do Pai das Misericórdias. Então, a princípio, era essa a minha apresentação. Eu trouxe para vocês assim, alguns pontos, né, que eu trabalhei ao longo do meu mestrado, especialmente. E a grande parte disso está em um livro que eu lancei em 2016, que é a Canção Nova e as Peregrinações Pós-Modernas. Qualquer, praticamente, editor, site, né, vocês conseguem encontrar esse livro. É bacana porque eu faço ao mesmo tempo esse recorte, esse histórico do Vale do Paraíba e ao mesmo tempo o interesse da geografia em estudar religião e como que ocorre, né, essas dinâmicas do lugar. E eu agradeço muito novamente ao Dom Mauro pela oportunidade de estar aqui e ao mesmo tempo poder partilhar com vocês um pouco dessa minha experiência, tá ok? Muito obrigado. Perguntas? Duas curiosidades. Você pronunciou assim, de uma maneira bem específica, Pai das Misericórdias. Eles chamam assim lá, e qual é o motivo do plural? Olha, na realidade, a princípio eu não sei se tem algum motivo específico ou não para isso, né? Mas assim, eles dão um sentido do plural para dar a entender ao mesmo tempo o peregrino que esse pai lá está esperando eles de braços abertos. Então, creio eu que no contexto do plural, seria ao mesmo tempo de trazer essa ideia de agregação, de quantidade, né? Peregrino. Qual seria essa outra? A segunda é a seguinte, da população própria da cidade, né? 33 mil, você falou, segundo o censo. Você teria, de novo, só curiosidade, o percentual católico? É até interessante essa questão que você falou. Tem até um ditado popular que fala que santo de casa não faz milagre, né? Na cidade de Cachoeira Paulista, pelo último censo que foi realizado, creio que em torno de 70% da população seja católica do município. Claro que desses 70%, nem todos fazem parte do movimento da renovação carismática, quanto também nem todos os moradores de Cachoeira Paulista frequentam a Canção Nova. Tanto que hoje, como você observa, grande parte das pousadas e hotéis na cidade são de pessoas que conheceram a Canção Nova e se mudaram para Cachoeira Paulista e construíram essas pousadas e hotéis lá. Então, por isso que eu falei esse ditado, santo de casa não faz milagre, na perspectiva que nem todos os moradores de Cachoeira Paulista frequentam a Canção Nova. Oi, você podia voltar naquele diapositivo que tem PIB? PIB, só um minutinho. Porque me chamou a atenção que o PIB da Canção Nova ela vinha aumentando, mas de repente ela dá uma queda e o de Aparecida sobe direto, ele vem numa progressão. Aí eu queria saber o motivo daquela queda naquele PIB ali da Canção Nova. Ou quer dizer, o Cachoeira Paulista, né? Não me lembro direto. Foi do início. Sim, aqui tem que passar. Vamos lá. Mas a questão que você levantou é muito interessante. É muito interessante esse dado que você levantou. Porque com o processo da crise econômica, né, e como eu destaquei também que grande parte... Pode voltar, por favor. Grande parte desse peregrino que vai em Cachoeira Paulista, muitas das vezes também está ligado às mídias. E pela Canção Nova ter muita difusão, propagação pela rádio, TV e internet, às vezes o peregrino pensa assim no contexto, eu vou deixar para no acampamento tal, que eu acho que para mim aquele acampamento vai ser mais agregador. Então, depender do palestrante, ou quem é convidado para poder participar desse acampamento, a convergência de peregrinos no lugar vai ser muito maior.
Essa época coincide com a morte do padre Léo? Perfeitamente. Não bem assim em 2007, mas a partir do falecimento dele, em 2000 e, acho que foi 2010 ou 12, 2007 que ele faleceu. sim, do padre Léo e posteriormente do padre Rufus, eles eram grandes agentes, né, que conseguiam fazer uma grande convergência de peregrino para a Canção Nova. Tanto que hoje, quando a gente pensa nesse santuário, ele mesmo tem uma estratégia religiosa, de você ao mesmo tempo vem não só na mãe como no pai também. Então de você tentar trazer esses peregrinos para a Cachoeira Paulista. E hoje, por exemplo, um grande nome na comunidade lá, nos acampamentos, especialmente Osana Brasil, é o padre Fábio de Mello. E aquele outro do Artilara também, que é de Portugal. Sim, costuma ir, mas normalmente quando você fala assim, o padre Fábio vai para o acampamento do Osana Brasil. Então tem uma convergência muito maior de peregrinos. Já independente do contexto, né, econômico, o social, o político, muitas das vezes o peregrino, que eu posso dizer assim, o tradicional, independente da sua condição financeira, sempre busca ainda assim fazer aquele sacrifício de ir num lugar. Então, principalmente que a gente estava próximo também, né, do aniversário de Aparecida também, então acho que isso trouxe totalmente uma dinâmica diferenciada em relação a essas duas. Mas acho que esse ponto que você destacou foi realmente muito bacana. É esse mesmo. Alguém quer falar? Mas esses hotéis pertencentes à Canção Nova, eles ajudam? Então, hoje, grande parte dos serviços inclusos que ocorrem na cidade de Cachoeira Paulista, por exemplo, é a Canção Nova que dá suporte à prefeitura. Por exemplo, caminhões de lixo e tudo mais é da Canção Nova. Mas todos esses hotéis, né, pousadas e restaurantes não são da Canção Nova. São de pessoas de fora mesmo, né, que investem capital, dinheiro lá para criar essas hospedagens, no caso. Então, a princípio, a Canção Nova só se preocupou em ter apenas uma hospedagem dentro da própria comunidade. O restante, todo o dinamismo assim, de recebimento, ficou com a cidade de Cachoeira Paulista mesmo. E essa construção das casas também que ela oferecer, isso também da Canção ou é da prefeitura? Casa, está falando do condomínio que eu falei? Então, aquele condomínio, de algo até que me chama um pouco a atenção, por quê? Qual mesmo seria o impacto urbano que a construção desse condomínio poderia gerar na própria cidade? Porque aquele terreno ali é da Canção Nova, né? Então eles entraram em um acordo com uma construtora de São José dos Campos para a construção, se não me engano, são 3 ou 4 torres, né, que vão ser construídas ali. Só que você imagina, mais de 1.200 apartamentos, seja de um quarto ou estúdio, em que você pode comprar aquilo ali ou para morar, ou ao mesmo tempo como investimento, que ela vai valorizar muito, né, aqueles empreendimentos ali, mas você ao mesmo tempo pode se utilizar deles para, por exemplo, alugar, oferecer para outras pessoas que querem os acampamentos na cidade. E isso ao mesmo tempo me preocupa em tentar verificar como que essa nova dinâmica desses apartamentos podem prejudicar, de certa forma, a economia de alguns hotéis e pousadas em Cachoeira Paulista, visto que é muito mais fácil que eles ficarem em frente à Canção Nova, descer do prédio, atravessar a rua e entrar, do que eu ficar numa pousada que está um pouco mais distante, eu vou ter que caminhar. Até que ponto nas Hierópolis, de uma forma geral, e em particular nas que vocês trouxeram, pedaços mais conhecidos, né, levantados em primeira mão, qual é o impacto nisso? Paulo, fala um pouquinho mais alto que a Dá não está escutando. Por isso eu falo para sempre chegarem mais para frente. Existe do seu ponto de vista de planejamento urbano e tudo, qual é a extensão de negociação que existe entre os santuários, né, falando de uma forma geral, e em particular o Canção Nova, né, com a prefeitura? Como é que é esse relacionamento do ponto de vista de planejamento urbano? Olha, existe? Eu posso dizer que anteriormente é isso não. Um tempo atrás, ou até uns 15 anos atrás, não. Hoje em dia existe uma total preocupação, tanto da prefeitura quanto da Canção Nova também, com esse dinamismo. Por quê? Dentro do acampamento que ocorre na cidade, a cidade fica travada. Fica horas e horas para ter para que aqueles moradores ao mesmo tempo tenham, digamos assim, uma paz, né, uma tranquilidade, e ao mesmo tempo os peregrinos consigam, né, ir embora.
Então eles construíram, através do governo de São Paulo, um escoamento, né, uma nova rodovia que passa por detrás da Canção Nova. Então grande parte dos ônibus hoje de turismo não podem ficar dentro principalmente da área urbana da cidade, a parte principal, especialmente próxima à Canção Nova. Então a grande maioria deles ou ficam nos 2 maiores estacionamentos que a comunidade tem hoje, ou então ficam bem mais um pouquinho distantes, para até mesmo facilitar esse dinamismo, porque tinha muita reclamação da população. Porque como tem acampamento, a cidade para, e ao mesmo tempo prejudica o dia a dia, o cotidiano do morador da cidade. Então eu creio que hoje, em grande parte dessas hierópolis, cidades santuários, existe sim, e é necessário se ter um planejamento urbano para que eu tenha um melhor dinamismo. Agora, por exemplo, eu particularmente, eu sempre estou indo para São José dos Campos, né? Porque minha família mora lá também. Então sempre quando eu passo ali em Aparecida, me incomoda muito de observar aquele planejamento urbano da cidade em que as tais towers, né, aqueles hotéis que estão sendo construídos, estão praticamente tampando, né, a visão do santuário. Então você observa-se como um planejamento urbano não é feito de maneira adequada, entre a prefeitura, né, e ao mesmo tempo o setor comercial e industrial também, isso acaba atrapalhando muito. E Cachoeira Paulista hoje não tem tanta essa dinâmica por ser uma cidade que não possui muitas verticalizações. Agora, Aparecida, como a maioria quer ficar muito naquela área central do santuário, você observa aqueles espigões, né, de praticamente 20 andares de hotéis que, na minha opinião, realmente deixa muito feio, né, o lugar lá. Ninguém mais? Eu queria fazer uma pergunta. Você falou de 2 bilhões de peregrinos aparecidos. E comparando com Fátima, mais ou menos. Olha, eu não tenho esses dados de peregrinações de outros santuários, não. Mas eu lembro que nas últimas leituras que eu tinha feito, Aparecida ainda era um dos maiores santuários do mundo ainda de fluxo, né, de peregrinação durante o ano. Realmente é imbatível, né, praticamente. Mas eu não sei ainda ao certo quais seriam assim, essa quantidade específica desses outros centros marianos ou não. Tá? Alguém mais? Acho que por horas que está de bom tamanho, acho que podemos. Sim, nós já estamos falando. Como o nosso tema é espiritualidade, e espiritualidade, parte de religiosidade, quero salientar uma vertente que é a espiritualidade. Nós já tratamos disso em sala de aula. A espiritualidade ela é individual e que se manifesta numa coletividade, como o Jefferson bem mostrou agora. Depois eu queria também chamar a atenção a Zeni Rosendahl, a nossa professora. Ela tem um livro, a propósito, chamado Hierópolis. Hierópolis do Sagrado e Urbano. Do Sagrado e Urbano. Então é um livrinho de um preço bem módico. Então, salvo engano, até na Lumen Christi eu acho que tem. É muito interessante o livro também. E a tese de doutorado da professora Zeni Rosendahl é sobre o Porto das Caixas, santuário de Porto das Caixas, e ela parte do princípio de que a religiosidade, a religião, está sempre vinculada à economia e à política. Como vocês tiveram a oportunidade de ver agora, particularmente agora, no final, durante a apresentação do Jefferson, ficou mais nítida a questão econômica. Mas agora, no final, sobretudo, com a pergunta do Paulo, etc. e tal, está visto como que é importante também haver esse engajamento. A religiosidade, a economia e a política. E finalmente, uma coisa que eu sempre tenho chamado a atenção. Tivemos a apresentação aqui da doutora Vera, que é uma médica que teve um vocabulário específico. Tivemos outras apresentações, tivemos a apresentação da Cláudia, que é uma arquiteta, e tivemos a apresentação agora do Jefferson, que é um geógrafo. Então, como que se dá conta de abordagem com vocabulários distintos,
mas que é possível, então, tratar da espiritualidade por esses vários aspectos. E é isso, e muito obrigado. E lembrando, então, que na semana que vem teremos a palestra da professora Rita Kodá. Rita Kodá, falando sobre a Santa Maria Egipcíaca. Muito obrigado e até a próxima. O certificado, o André, pode pegar aqui.